Oh, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e esse canal é dica de leitura, filosofia e religião, história das religiões mundiais, literatura e religião. Hoje vamos ler literatura sobre assuntos religiosos, sobre o conclave, tá? O conclave, Robert Harris é um escritor britânico, tá? Escritor britânico e meio agnóstico. Então aqui comparando, né, com a outra literatura que fala sobre a eleição de Papa, sobre os bastidores, os subterrâneos do Vaticano, que é no caso aqui o Morris West, Sandália do Pescador, dos anos 60, é bem diferente, tá? Até pela abordagem do autor, porque o Morris West é um australiano e católico, tá? Então isso aqui é mais psicológico, mais místico, né? Mais religioso, porque vai entrar assim, na pente do personagem, do Papa, o eleito. E eu falei sobre esse livro, fiz uma leitura desse livro ano passado, tá? Então vou deixar aí de alguma forma indicado que eu fiz a leitura desse livro, comentei, tá? Sobre, inclusive porque era época de conclave, recentemente lemos aí sobre o conclave, mas não era literatura, tá? Era conclave, era mais jornalístico, tá? Então como foi eleito o Papa Francisco, falei recentemente semana passada. Mas esse aqui inspirou o filme que passou, tá? Então é interessante, mas que né, como não tem acaso, então na mesma época de conclave mesmo, ou seja, eu tinha morrido o Papa Francisco, e aí veio o Leão XIV, tá? E aí lançaram esse livro, lançou um filme baseado no livro, só que é diferente, tá? Muda alguns nomes, algumas coisas, mas é o mesmo local. Agora é interessante como é que os dois livros, né? Como é que falando do mesmo assunto, o que que muda? O estilo e o autor, tá? Então vamos dar aqui um desconto pelo autor. Então, quando o autor é um católico, ele vai olhar para a igreja no sentido mais místico e religioso. E o quanto que o não católico, ou anticatólico, né, e quer fazer uma crítica, ele vai pegar os aspectos mais burocráticos, mais soturnos, né, questões mais políticas, conspirações, você entendeu? Então, é o mesmo assunto, vai falando a mesma coisa, no mesmo lugar, mas quem diferencia as duas literaturas? Quem está escrevendo, né? Qual que é o interesse do autor? Para que ele está escrevendo? Esse aqui parece mais um romance policial, tá? É assim. Me lembrei muito lá daqueles livros do Dan Brown, tá? Não sei se apesar que é melhor que o Dan Brown em alguns pontos, tá? Porque não tem aquelas mirabolâncias que tem o Dan Brown. Mas esse livro aqui, ele é mais que quem matou o Papa? O Papa morreu naturalmente? Alguém matou o Papa? O que o Papa sabia? Quem que cada um tem rabo preso ali, né? Então cada... outra coisa, o problema aqui dos personagens também, tá? Neste livro aqui, ó, você consegue sentir os personagens, tá? Você tem né, um aprofundamento. Aqui não. Aqui, além do foco principal, que é o cardeal lá principal, né? Que ele vai ser o decano, e ele vai organizar esse conclave, ele tem uma profundidade, tá? Você olha mais o ponto de mas os outros são mais caricatos. Eu achei, né? Eu não senti esses personagens, então um papa aqui, olha, um arcebispo, um cardeal, vai ser o mais tradicionalista, né? O outro vai ser mais progressista, o outro é mais político, o outro é mais ressentido. Então, ele vai pegando ali os próprios aspectos de divisões internas da igreja. Tá? Então, ele não explora muito as personagens, ele está pegando a personagem para figurar. Ó, esse aqui é o cara que é tradicionalista, esse aqui é o cara que é progressista, esse cara é o cara do terceiro mundo, esse aqui é o cara que fica lá na burocracia do Vaticano, os italianos, né? E aí esvazia muito a construção do personagem. Então, por isso a gente fala que são caricaturas. Agora a história é boa, tá? A história é boa, mas é mais para romance de mistério, de policial. Eu gostei mais do Sandálias do Pescador porque você tem, além de ser um católico escrevendo, então, né, por mais que ele faça críticas, tá, gente? Ele está passando pano para tudo, não. Então, uma coisa é você criticar a igreja enquanto instituição, enquanto burocracia, né, toda aquela ordem hierárquica, aquela construção monárquica da igreja, tá, que veio do Império Romano. Então, você pode criticar as hierarquias da igreja, né, quem está mandando e tal, porque você está criticando a igreja enquanto instituição, enquanto denominação. E igreja, placa de igreja, denominação não salva ninguém, tá? Essa ideia de igreja, igreja tal, não salva ninguém. Agora, quando se fala em igreja em tom místico, né? A questão até eclesial, questões mais religiosas, vamos dizer assim, a igreja é o corpo de Cristo, tá? É a noiva do Cordeiro, aí você tem a acepção mística. Então não é a igreja uma instituição humana. A igreja, ela é a própria manifestação da cristandade, tá?
Então, como se manifesta? Então, aí tem a questão do mau testemunho, né? Se você está dando mau testemunho, você está queimando a imagem da igreja, instituição e igreja, né? Muitas pessoas deixam a igreja e instituição porque começam a criticar a igreja como se essa igreja também é uma falcatrua e tal. Entendeu? Esses vários escândalos que tem no Vaticano, tá? Questões financeiras, questões, né, de abuso sexual, então, tá? Isso tudo queima não só a instituição, a religião enquanto instituição, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, mas muitas pessoas deixam a fé, porque confundem a igreja, né? E a gente já viu na patrística, por exemplo, que a igreja de Cristo, ela não é toda santa, tá? E a igreja vai ser peneirada, a igreja vai passar por tribulação, várias tribulações, né? As passadas e as futuras, porque a igreja toda passa por tribulação, porque é na tribulação que ela é peneirada, tira ali o joio e o trigo, tá? Então na igreja você tem os perversos e tem os bondosos, os altruístas, os egoístas, tá? Então aqui fora essas questões doutrinárias, ele vai colocar, morre o Papa, não sabe que condições o Papa morreu, e esse Papa vai ser substituído, vai ter o conclave é a chave, né? Pra quem não sabe, festas lá na Capela Sistina, esses cardeais vão ficar 118 cardeais. Mas na última hora aparece um outro cardeal, porque aí o Papa tinha indicado esse cardeal, sem falar para ninguém, só uma pessoa lá sabia, lá de dentro, um burocrata lá sabia. E aí ele aparece um filipino que trabalha em Bagdá, né? Mas acho que no filme mudou. Acho que no filme é um mexicano, tá? Mudaram lá. É um mexicano que serve no Afeganistão, uma coisa assim. Tem diferença do filme, tá? Quem viu o filme, quem leu o livro, veja os dois, tá? Veja o filme, leia o livro, tá? Então, aí assim, surge esse cardeal do nada e você fica, quem que é esse cara, né? Por que o Papa indicou essa pessoa? Quem ele fala? Quem que ele é, né? E ele é diferente dos outros. Então você tem ali os possíveis papas, que são os burocratas, os italianos, que conhecem os bastidores, as engrenagens do poder, e vão surgindo outros papas do terceiro mundo, do Brasil, né, das Filipinas, que agem no Oriente Médio. Eles não querem que revele esse possível papa, porque, né, o mundo islâmico, né, imagina um arcebispo vindo do mundo islâmico, etc. Né? É igual aconteceu de vir um papa das Américas, né, que já aconteceu 2 vezes. Então, o papa argentino, né, e o papa estadunidense que serviu no Peru, né, se eu não me engano. Então, são 2 papas não italianos, não europeus, né, que a gente tinha lá o papa polonês, o papa alemão, e aí agora os papas americanos, tá? Americano do Sul, né, Argentina, e americano do Norte, dos Estados Unidos, tá? Mas aqui a questão é, por exemplo, a questão do mundo islâmico. Então eles não querem, né, que seja dê muita visibilidade a alguém que veio, por exemplo, da arcebispo de Bagdá. Né? Bagdá, todo mundo sabe, o Iraque, teve guerra, né, ali nos Estados Unidos com o Iraque, etc. Então, as preocupações aqui do cardeal, aqui, dos decanos, do decano, que é o principal da história, é justamente ter um conclave correto, fazer tudo certinho. Então ele é muito burocrático, fica preocupado com os detalhes, não pode, né? E se esvazia a questão religiosa. Muitas vezes ele tem dúvida, tá? Muitas vezes as figuras que estão envolvidas na cerimônia, estão envolvidas no conclave, elas têm dúvidas sobre não só a lisura, mas o propósito, né? Para que a igreja existe, né? A questão da fé na igreja. Então, ele usa muitos personagens que estão dentro da igreja para fazer uma crítica à igreja, tá? Porque é que ele, como eu falei, o propósito do livro dele não é discutir a religião, é de alguma forma deixar dúvidas, tá? Então, e aproveitar para fazer mistério, né? Será que o Papa morreu de morte natural? Foi vítima de alguém sabia alguma coisa que o Papa, né, descobriu e o Papa, né, teve um aqui, um burocrata, que ele foi demitido, lá pouca gente sabe, 2, 3 pessoas que sabem, mas por que demitiu? Será que ele, né, é que mandou matar o Papa? Ou ele, né? Então, aquelas pessoas que estão ao redor do Papa são confiáveis? Quem que escolhe essas pessoas? Carmelengo, né, que é a primeira pessoa que é anunciada, né? Assim que o Papa morre, chama lá né, esse burocrata lá do Vaticano, né, Carmelengo, ele vai lá, né? Então, eu percebi que no livro ele explora mais essas questões de cargos, né? Então, todo mundo preocupado com os cargos, né? Com seus status, e aí totalmente diferente daquilo que Cristo falava na Bíblia também, né? Então, tem essa crítica que ele faz, de os primeiros serão os últimos serão os primeiros, tá? Quem quer ser maior, que seja servo, né? Então, por exemplo, o Papa é o maior servo, tá? Então, ele é o servo dos servos de Cristo. Só que como é uma arquitetura hierárquica, monárquica, tá? Lembrar que a igreja veio do seio romano, né? Da base romana. Então a monarquia
por eleição, e o Papa tem um trono, tá? Tem o trono lá de São Pedro, etc. Então, aí quando ele mistura as duas coisas, aqui parece mais dividido, tá? Eu consigo fazer as duas leituras aqui, da questão da igreja, instituição, que as pessoas se preocupam mais, quem está visível, né? E a igreja enquanto aquela depositária da mensagem de Cristo, tá? Então, e aí a religião, a igreja, salva, né? Não, a igreja não salva, quem salva é Cristo. Agora, na igreja, na religião, você tem a disciplina, você tem as orações, tem a conservação da tradição, tem a conservação das escrituras, tá? As escrituras são conservadas, são traduzidas. Então, a igreja é uma forma de você aprimorar. Eu sempre estou falando aqui da jornada espiritual, né? Não é só converter e acabou. Você tem uma jornada espiritual que é manter as suas orações, né? A sua fé, a sua disciplina espiritual. E aí a igreja te fornece isso aí, tá? É um método de ascensão espiritual. Mas a igreja não salva, tá? Então não adianta você seguir todos esses, vou seguir todos esses rituais, essas cerimônias, tudo direitinho, como meu método de salvação, né? Não adianta, tá? Então nesse sentido aí. E não confundir os dois aspectos, tá? Da igreja. Uma coisa é a igreja, a coisa humana, a instituição, os cargos, né? Os diáconos e tal. E outra coisa, a igreja enquanto depositária da mensagem. Que aí é um aspecto. Só uma igreja salva. Outra complicação, né? Cada um acha que é a sua igreja que salva. Não. Tem salvos em todas as igrejas. Então, né, quando Cristo separar o joio e o trigo, vai ter salvos em todas as igrejas. Então, não é, a minha igreja salva, a sua não. Tá? Então, esse é um problema de confundir a placa da igreja com a igreja, tá? E outra coisa, desigrejado. Qual desigrejado? De quê? Sou desigrejado porque eu não sou batista nem quadrangular. Tá, beleza, mas se você estiver falando da igreja, corpo de Cristo, então você não é salvo, porque você é salvo porque a igreja são os salvos, né? São os eleitos, né? Então, essa é a diferença. Então, eu posso ser desigrejado de uma placa de igreja, mas desigrejado da igreja de Cristo, não, porque aí você está fora, né? Muito bem, então eu recomendo, obviamente, em algum momento eu vou reler esse livro, né? Quem sabe esse ano que vem, melhor do que o do Conclave, tá? Mas são propostas diferentes também, tá? Então, propostas diferentes. E aí, claro, próxima semana eu vou terminar de ler aqui o sermão do Padre Vieira, que, em vez de ficar falando da igreja, criticando a igreja, ficar olhando o comportamento de pessoas da igreja, ficar olhando os irmãos e as irmãs, comparando o tamanho do vestido, como dizem, né? Ficar olhando o terno do seu irmão, para ler a obra, né? Como eu falei, a patrística, os sermões do Padre Vieira. Então, tenha contato com a fé cristã, né? E não ficar olhando para a igreja, como é que o diácono se porta, a família de não sei quem. Porque aí você está olhando para a igreja, instituição, tá? Você está olhando para a coisa humana da igreja e você perde a coisa espiritual, né? A mensagem espiritual da igreja se perde. E a igreja que conserva, né? Imagina, um gênio da cristandade igual o Padre Vieira. Cada vez eu fico mais empolgado em ler o Padre Vieira. E eu não fico olhando para detalhes de cerimônia, liturgia, que são importantes, tá? Isso é importante em toda a liturgia da igreja, etc. Mas tem gente que fica muito preocupado com esses detalhes, assim, que na verdade são acessórios, tá? Acessórios, igual ficar discutindo a frequência da missa, ou a frequência da Santa Ceia nas igrejas. Igual eu vejo na internet o pessoal discutindo, né? Discutindo, o Santa Ceia, a Ceia do Senhor, ela tem que ser todo mês, tem que ser 2 vezes por ano, tem que ser 1 vez por ano, todo culto tem. Então, nessas discussões, tá? As pessoas ficam discutindo, perdendo tempo com isso aí, discutindo o sexo dos anjos, tá? Enquanto que, em vez de pegar, né, ler, dedicar-se a ler patrística, os sermões do Padre Vieira, etc., né? Material devocional, tá? Ler a Bíblia, né? Então, eu vejo muita gente discutindo a Bíblia sem ter lido a Bíblia, tá? Então, leia a Bíblia, e o sermão é sempre cheio de referências bíblicas, então você pode pegar a Bíblia, conferir o que está falando, tá? Então, a partir de um sermão do Padre Vieira, você vai estudar a Bíblia, tá? Não só o Novo Testamento, que é importante, todo cristão tem que conhecer o Novo Testamento, mas o Antigo, e não ficar preso só ao Antigo. Eu vejo muita gente discutindo muito o Antigo Testamento, tá? E não lê o Novo Testamento, que é a obra cristã. E aí, se você lê o Novo Testamento, você vê que ela tem a base judaica, que é a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, mas o cristianismo atualiza o judaísmo, né? Então, se você ficar muito preso ao Antigo Testamento, vai acontecer de você judaizando, vira judeu messiânico, tá? Vejo direto isso, tá? A pessoa vai olhando para trás, vira judeu messiânico, tá bom? Mas, se você lendo o Padre Vieira e lendo a patrística, lendo a parte do devocional e principalmente o Novo Testamento, você vai entender o que é o cristianismo, tá? E o problema é que muita gente deixou a tradição, né? Muita gente deixa a tradição cristã, católica, por exemplo, e aí fica olhando para a tradição judaica, né? Então,
ser humano precisa de tradição, tá? Se você jogar fora a tradição cristã, você vai gostar da tradição judaica. Legal, tá? Nós aqui sempre falamos da tradição judaica, mas é outra religião, tá? As pessoas não percebem que cristianismo é religião, judaísmo é outra religião, tá? Fez muita gente misturando e os judeus não gostam, tá? Já vi canal judaico aí que ou você é cristão ou você é judeu. Bom, então fiquem as dicas. Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.